A noite de carnaval, pulando, sambando, você vem aqui, rapaz. Você não faltou hoje, não. Bom dia, tudo bem? Sempre bem, sempre bem. Eu estou bem. Eu não fui pular o carnaval Não, porque. é? Não, Falaram porque. que você ia, mas no Não, bloco da crise, não, bloco, eu sei ia lá. até vestido de baiana, É, né? foi Mas eu resolvi dançar. ficar um pouco mais tranquilo e cuidar de algumas coisas que precisam ser cuidadas, mas eu não participei do carnaval. Mas eu acho o carnaval uma festa importante. Ela é importante economicamente. Ela faz que as regiões que patrocinam e que fazem o carnaval coloquem impostos dentro da cidade e Investimentos, né? investimentos, entre outras. Mas existem cidades que, por qualquer motivo jurídico, não conseguem realizar o carnaval, o que é o caso de nossa cidade, infelizmente, mas isso faz parte do processo político e das falcatruas que existem em quaisquer lugares, né? É uma pena, mas É triste, não é? carnaval é algo muito feliz. Olha, vamos comentar que nós tivemos aí uma semana bem tumultuada, uma semana que, eu digo para você, triste para a cidade, que chega a um limite, a uns pontos que nós, né, que estamos na mídia, nós que acompanhamos como cidadão bragantino, não estamos acreditando, né, Mário? É, a nossa cidade está, infelizmente, pessimamente administrada pela emoção, pelo mandonismo e por falta de controle emocional. Eu vou contar uma coisa para você. Eu andei ultimamente não tendo paciência com as coisas. Sabe o que eu fiz? Eu procurei um psiquiatra para me É, ajudar. Então, eu aconselho que quem não consegue fazer com que as suas emoções sejam controladas, principalmente os políticos, procurem um psiquiatra, urgente. Porque quem sabe com um remedinho aqui, com uma autoanálise, você pode melhorar, não é verdade? uma terapia, Uma né, Mário? terapia, isso tudo é positivo e faz bem para as pessoas. Não é vergonha nenhuma procurar um psiquiatra. Não. E se precisarem aí alguém do poder, eu indico, tá certo? Olha, pode contar comigo, porque eu estou aqui para colaborar Sempre para o bem-estar de todos, né, de Mário? todos. Mário, e você que, eu sei que você tem essa questão que envolve mostrar realmente os fatos, aquilo que acontece na cidade, através do seu portal, com entrevistas com pessoas importantes, e você, a semana, fez aí um trabalho mostrando várias e vários personagens, digo personagens, pessoas que têm realmente Personagens. algo a contribuir com a sociedade, né, Isso. Mário? Amanhã nós vamos ter uma entrevista com o Nestor Lampros. Ele é paulistano, mas vive em Atibaia desde os 2 anos de idade. Ele é um autor, poeta, desenhista e esquizofrênico. Me É falou. impressionante o trabalho que o Nestor faz, trazendo o que ele teve como ajuda da esquizofrenia no trabalho dele. Olha isso aí. E a entrevista foi emocionante. Amanhã, às 10 horas, Nestor Lampros. Não percam, porque é um assunto muito importante e uma pessoa extraordinária. A família ajudou muito e ele conta algumas coisas que aconteceu com ele e é uma pessoa que eu tenho, assim, a alegria de ter entrevistado. Olha, um outro assunto, as aulas começaram, o planejamento organizado, as aulas realmente começam agora, já, a partir de Exato. quarta-feira, né? Mas você viu realmente esse início letivo de 26 na rede estadual. Muito bem. Eu não vejo assim com bons olhos, eu vejo os professores temerosos, excesso de. Agora vai ter planejamento esses dias, e um excesso do nada. Os professores estão se sentindo cuidadores de crianças. Por quê? Porque tudo vem elaborado e mal elaborado, e você tem que corrigir todos os momentos, os PowerPoints e as apresentações que tem, e está horrível.
Fora a pressão que os professores sofrem, mas infelizmente está sofrendo aqui em Bragança uma pressão extraordinária. Quando você ouve um prefeito falar assim: ai, eu vou ficar desempregado, e vai ficar mesmo. Isso tudo é um desrespeito a todo mundo. E outra, desculpa, Luiz Henrique é um jornalista Recém-formado. simples, recém-formado, um menino de ouro, educado, e eu vejo ele aqui na rádio. Ô Luiz Henrique, meu abraço profundo, porque a estupidez fica com os estúpidos. Luiz Henrique, você é especial. E foi realmente um fato que marcou, inclusive, de repercussão nacional, né, Mário? Foi, saiu no G1, saiu em tudo quanto foi, né, no SBT, em todos os lugares. É uma pena. G1, G1, Mas Poder 360. Poder 360 e outras. Que feio, prefeito. Você parece ser uma pessoa tão boa, mas está parecendo que está acontecendo um fenômeno que acontece com todos os políticos que se acham perfeitos. A pessoa se elege e, infelizmente, se elegeu para o cargo errado, deveria continuar como deputado estadual, mas não sabe administrar uma cidade. Quer administrar com a força, com o medo. Olha, isso é coisa do passado, viu? Vou lembrar muito bem. Eu conheço o Brasil inteiro e várias cidades que foram tratadas dessa forma tiraram os prefeitos. E agora tem um pedido de impeachment. Um pedido de impeachment feito por um cidadão. O cidadão fez o pedido, mas você sabe que não vai resolver nada? Sim. Por quê? Porque as camareiras, desculpa, os vereadores, a maioria deles, não vai aceitar o pedido de impeachment, porque os seus interesses pessoais pelo poder é muito maior. Então, gravem bem o nome das pessoas, dos vereadores, que refutarem o impeachment. E guarde também o nome daqueles que aceitarem o impeachment, e aí vocês vão ver a diferença e separar o joio do trigo. Mas não precisa chegar a esse ponto, né? A gente fala sempre, né, Mário, que eu sei, até porque eu passei pelos dois lados da moeda, tanto lá como cá, né? Como disse para você. E eu tive momentos delicados. Eu falo sempre isso, se você acompanhou, você, na época era da FESP, da Fundação desse, várias vezes tivemos reunião e bate-papo na prefeitura, e você colocava para mim até o modo de tentar ajudar a administração, que você falava, já independente de lado político, eu tenho o meu lado como cidadão, como educador. Sempre foi assim. E eu quero prestar serviço. Conte comigo naquilo que você precisar. Eu sou grato a você, sempre falei isso, independente de qualquer circunstância, você nunca tirou pedra por atirar. Você chegava e falava, eu posso estender a mão. E eu acho que isso realmente a sociedade, a gente nota de um modo geral na cidade um descontentamento, mas ao mesmo tempo querem ajudar. E parece que o outro lado não quer ouvir, né? Não quer ajuda e não quer ouvir. Mas, olha, prefeito, eu continuo estendendo a mão. O que precisar de ajuda para a cidade melhorar, eu estou à disposição. Agora, quando acontece coisas inexplicáveis, eu prefiro dizer inexplicáveis, eu sempre digo assim, tem gente que é criada e é colocada no berço. Alguns caem do berço, e aí ocorre esse tipo de coisa. Eu também penso assim, as pessoas têm ou não têm educação ou não. Então, infelizmente, nós estamos nessa vibe de falta de educação e prepotência, mas isso também de alguns vereadores e entre outras coisas. E por falar em vereadores, o Ministério Público exigiu uma reforma na Câmara para viabilizar a mobilidade de todos. Perfeito, isso foi perfeito. R$ 586 mil sendo gastos numa preparação para melhorar.
Bom, por que não fizeram isso antes? Ponto. Segundo, o mesmo presidente atual, que eu nem lembro o nome, nem faço questão de lembrar, no primeiro mandato dele, há um tempo atrás, ele gastou R$ 120 mil na reforma de um banheiro. E o banheiro não está bom até hoje. Que coisa, R$ 120 mil na época dava para construir uma casa. E eu falei isso nas redes sociais e mostrei os gastos, até tampa de vaso sanitário pré-aquecida foi colocado lá. Mas isso é lindo. Isso é uma coisa que, sabe? Mas para quem? Para o cidadão? Não, para os vereadores. Para os vereadores. Então são coisinhas que a gente vai percebendo e as pessoas não veem. Tá certo? O site de transparência da prefeitura inexiste. E se você quiser saber as contas da prefeitura, você tem que fazer um pedido na Câmara, porque eles recebem as contas mensalmente. Aí o vereador faz o pedido, né? O vereador faz o pedido, você pede para um vereador, olha que coisa absurda. Você devia entrar na internet e ver os gastos. Mas não, você complica bastante para não aparecer. E é assim que caminha a humanidade e Bragança cada vez pior. É muito triste, né, Mário? A gente que mora aqui, eu nasci aqui, você não, você veio depois, mas você é um cidadão bragantino pelo tempo que está aqui atuando, pela sua atuação dentro da sociedade, né? Eu falo sempre que todos nós temos uma contribuição e o lado de se doar e de ajudar. Eu digo isso porque eu conheço o Mário, eu vi, tinha uma relação assim de intimidade com ele da prefeitura e depois ele me acolheu, eu falo isso na minha volta às aulas, como fala, né? Como professor do Zé Guilherme, e ali a gente via a boa vontade de todos nós ali fazer o melhor para o aluno. Claro. De trazer sugestões, trazer alguma coisa diferenciada desse ambiente hoje que é tóxico da sala de aula. Vou falar por isso. Infelizmente. Porque os alunos... olha, e Bragança recebeu medalha de prata, porque não tinha lata. É verdade. É verdade. Pode isso, concordo com você. Vou dizer mais. Hoje, nós temos uma situação muito chata, que é o seguinte: as crianças, os adolescentes, eles estão vindo de famílias que não se preocupam com eles e não se preocupam com a educação. Você quer ver uma coisa? Por que vai ter escola cívico-militar? Olha, esse primeiro é um nome enganoso, porque quando fala em militar, você vai e pensa, vai ser uma escola que normalmente que normalmente é dada para os filhos dos militares e que é altamente exigente. Sim. Mas, no caso das cívicos militares, é uma piada. Por quê? Vão colocar pessoas que não são da área da educação para tomar conta de uma coisa chamada disciplina. Tá bom, ok, perfeito, é interessante. Agora, é o seguinte, pode ser que esteja sendo mal escolhido, né? Segundo, teve uma determinação agora da Justiça do Estado de São Paulo que não pode mais exigir o corte de cabelo e não pode exigir roupas determinadas. Ou seja, é uma piada. Tarcísio, você é uma piada. Você e o Feder não deixam de ser uma grande piada. Sinto muito. Não, isso tem causado, você tem acompanhado, você que está atuando mais diretamente dentro de uma sala de aula, e tem acompanhado essas questões, né? Falam tanto e tantas coisas foram, eu digo assim, de uns tempos para cá, a questão de vacina, a questão disso, a questão daquilo. Isso. Agora estão querendo impor algumas regras. E aí, e a democracia? Como é que fica? Feio, tá feio. As pessoas parece que não pensam e não leem, não estudam. E se fizessem isso, realmente, efetivamente, nossa humanidade melhoraria muito. Até porque se voltasse às aulas de educação moral e cívica e o SPB, acho que já seria um passo, né, Mário? Eu considero o seguinte, eu tive um excelente professor de educação moral e cívica em São Paulo,
chamado Breno Bechelli. Ele era, eu não esqueço, professor bom a gente não esquece. É verdade. Ele e o meu professor de francês também, Bruno, também não esqueço. Mas o Breno Bechelli, ele era uma pessoa que não era de direita nem de esquerda, ele era professor. E o trabalho dele foi muito interessante. É claro que nós temos que ter civismo, temos que gostar do nosso país, gostar da nossa bandeira. Pode ser que você não goste porque ela é amarela, verde, azul, mas você gostaria de outra cor, mas ela está aí, né, para que você respeite a sua bandeira e simplesmente respeite o país. Mas eu acredito que na situação atual, muita exigência e pouca sabedoria não vai chegar a lugar nenhum. E a disciplina não é imposta do dia para a noite, né? Não, a disciplina é conquistada. A cada dia, né? Conquistada, porque os meus alunos sempre, comigo na minha sala, sempre foram disciplinados, porque sabem que eu sou um bom professor, exigente, exijo trabalhos e digo sempre o motivo porque eles têm que estudar, principalmente a matéria, que é a geografia. Sim. E isso pode ajudá-los na vida o resto da vida. Conhecimento, quanto mais, melhor. É resultado antigo, né, Marcos? Tem mais um assunto que eu gostaria de tocar. Semana passada, eu fiquei indignado. Você sabe que eu fiz um trabalho de mais de 1.400 palestras na contenção do uso de drogas, porque eu perdi um irmão para as drogas. Ele já estava fora das drogas, ele adquiriu uma hepatite C e ele fez um transplante e não sobreviveu. E eu jurei no túmulo dele que eu faria algo. E esse ano que passou, eu fiz 70 anos, e eu resolvi não mais fazer as palestras voluntárias, sem cobrar um centavo sequer, porque emocionalmente estava me atingindo fortemente, e eu com 70 anos preciso maneirar um pouco. E devagar. Muito bem. Aí eu vejo que um juiz do STF, o Gilmar Mendes, coloca em um voto que a liberação da maconha em pequenas gramas, eu nem sei quantas gramas são, já é autorizada no país e ela não vai dizer que é crime, perfeito? E ele acrescentou também que miligramas de cocaína fossem liberados. Senhor ministro, eu, como professor, irmão de uma pessoa que morreu pelas sequelas da droga, com 1.400 e tantas palestras, eu fiz um manifesto, está lá no meu site, para o STF, uma carta aberta, dizendo exatamente o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é liberando as drogas. E eu não achei que eu ia viver num país, um STF tão permissivo e que coloca as drogas, pequenas porções. Aí eu, aumentando a cada dia. Aí eu pergunto, pela manhã numa escola com 10 salas, tem 400 alunos. Já pensou? O traficante ficou feliz. Ele pega essa porção e dá para cada aluno. Se ele fizer a conta, vai somar 1 quilo, 1,5 quilo de droga dentro de uma escola. Me desculpa, senhor ministro, me desculpa, STF, vocês não têm a credibilidade para fazer isso. E isso é altamente indignante. Eu estou indignado. E a gente fica, né, Mário? A gente tem acompanhado aí essa questão, né? Esse código de ética que o Edson Fachin está querendo agora colocar, e colocou como relator a Carmen Lúcia, isso já devia existir atrás. Eu acho que o ministro que está lá no Supremo Tribunal, tem a mulher advogada, tem o irmão advogado de um processo para cair na mão dele. Não pode. Não pode. Pode ser legal, mas é imoral. É imoral. Já viu o resultado ou não? Mas não é nem legal. Não, eu estou falando. O ministro tem que se dizer impedido. É o mínimo. Mas, se eu não estou conseguindo mais acreditar no STF, não acredito mais no governo federal, seja ele quem for. Sim. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou honesto.
Aí você passa para os governos. Você vê os atabalhoados que governam. Você passa para a cidade e vê mais ainda problema, você para de acreditar em todo mundo. E o duro tem umas eleições esse ano, né, Mário? Um ano difícil esse ano, né? Mas É, tem um ditado, a gente acompanha, até por questão da própria vida pública que eu levei, e a questão do rádio hoje está aqui com o jornalismo, e sempre levar a verdade, e eu tenho certeza que você também. A gente começa a analisar por que é que as coisas chegam até o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um Congresso Nacional com deputados federais e senadores inúteis. inúteis, Essa é a verdade. absolutamente inúteis. Que às Nós vezes não temos, sei a lá. inutilidade hoje é grande. Forma-se pseudos profissionais, pseudos advogados. É. E aí, vamos em frente. A pessoa se candidata a deputado estadual e deputado federal achando que ele vai saber tudo. Quando ele é eleito, ele acha que ele já sabe tudo. Ele virou uma enciclopédia. Ele continua sendo o mesmo rastaquera que sempre foi. E vereador é a mesma coisa. É um bando de rastaquera. Ai, mas nós vamos processar você porque você nos chamou de rastaquera. Tá bom, muito bem. Parabéns. É mais uma atitude imbecilizada da parte de todos. E nós estamos nesse país, estamos nessa humanidade que não busca conhecimento e aí nos obriga a falar coisas que eu não gostaria de falar, mas a gente é obrigado a falar. Eu tenho posições não políticas, eu tenho posições sociais e eu não vou deixar de fazer isso. Eu estava conversando essa semana com várias pessoas que conversam na rua, isso é, não adianta dizer que não, em supermercado, em comércio, em padaria, e falaram, Jean, como está essa Câmara Municipal? Virou uma coisa pessoal um contra o outro, uma impessoalidade, uma coisa pessoal um contra o outro. Eles se xingam. Você vê? Aí um vai lá fazer BO contra o outro, aí daqui a pouco pede perdão, daqui a pouco se abraça, daqui a pouco xinga de novo. Quer dizer, isso aí quem perde é a cidade de Bragança. Então, sem que norte, prazer eu vou ter de ir numa sessão da Câmara Municipal, quando eu sei que lá ninguém se respeita. Eu sou egos, né? E tem alguns vereadores que estão convidando o povo para quarta-feira, acho que às 14 horas, para a população ir e marcar realmente. Tem vereadores que a gente sabe que é do bem. A gente sabe. Tem vereadores que erram e se corrigem. Isso é natural e normal. Faz parte da vida. Agora, cavalice, falta de educação e falta de respeito ao povo, lá está cheio. Com certeza. São 9h35, converso com o Mário Dório. Então, se você quiser acessar o portal do Mário, o Mário vai deixar a dica aqui, você pode acessar, fazer pergunta, questionar, que o Mário está aberto aqui toda segunda-feira. Nós temos esse bate-papo aqui, carnaval ou não, ele descansou janeiro, vou que agora o ano vai até dezembro, né, Mário? É isso mesmo, portaldoro.com.br e no YouTube @portaldoro, no Instagram, acompanhem esse programa vai ao ar hoje ainda e estou à disposição para responder e o que você precisar conversar comigo, eu estou plenamente à disposição. O que pediram para mim, Mário, antes de você despedir, foi que você, num dos programas que você puder aqui, falar um pouquinho a respeito dessa questão do convívio dentro da unidade escolar, com essa questão que envolve alunos com droga, como é que é a abordagem. Perfeito, é um assunto que eu domino e eu efetivamente posso... Então pode dizer a ela que... Ela mandou para mim uma mensagem, ela pediu para não citar o nome dela, mas ela está achando que o filho está, envolvido com alguns outros amiguinhos da escola. E ela falou, Jango, por caridade, ela colocou assim, conversa com o professor Mário Dório, porque eu sei que ele fez várias palestras, agora eu sei que ele parou, mas eu queria algumas orientações dele, algumas dicas, como é que a gente nota, percebe que o filho está aí, não tem? Próxima semana pode contar com isso, farei algo bem caprichado, porque pai e mãe, a droga na família é uma coisa horrível. Vocês não precisam passar por isso. E eu vou tentar esclarecer as melhores formas para que vocês possam combater isso dentro do seu lar e da sua vida. Não discrimine seu filho, ajude. Ajude. Você tem que ajudar seu filho e é o ponto principal.
Perfeito? Valeu, Mário. Boa Excelente semana semana para todos. Um abraço, Mário. Ah. 9h37, comecei com